Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Quanto tempo, hein, família? Um tempão aí sem fazer vídeo pra vocês. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui, que agora eu tive um tempo para fazer um vídeo pra vocês. Meus irmãos, o vídeo de hoje vai exigir de você, principalmente você que é maçom, e você que não é maçom, você que está aí ansioso para entrar na maçonaria, você que já recebeu uma proposta de admissão, ou você que ainda anseia entrar na maçonaria, você precisa assistir esse vídeo. É necessário que você assista esse vídeo. Eu acho que em todos os canais de YouTube aqui na internet você nunca vai assistir um vídeo com esse conteúdo. Pode ter certeza, principalmente com a sinceridade do que será apresentado aqui para vocês. De princípio, eu admiti que eu não sou diferente, né? Que eu não passei por esse processo que hoje você está, né? Que hoje você vive. Foi difícil para mim, não foi fácil, foi muitos momentos de reflexão, foi muitos momentos de que eu aceitasse de fato que eu estava vivendo algo que eu não sou. E eu digo para você, é muito difícil, não é fácil. A aceitação, ela é muito mais conveniente, ela é muito mais comum, porque você vai estar mesclado à maioria, você vai estar mesclado a todo o conceito que prevalece essa potencialidade da qual eu vou te apresentar hoje. Eu vou tentar ser bastante pedagógico. Se você observou o título do vídeo, o DNA do maçom. O DNA do maçom. Eu não tenho nenhuma formação científica, né? Mas eu tentarei falar para vocês de forma bastante intuitiva do conhecimento que a gente tem conforme a gente pode apresentar para vocês. Se eu fosse um médico, se eu fosse aí um físico, seria mais simples, seria mais fácil para mim apresentar para vocês. Mas eu vou falar sobre as minhas próprias experiências, daquilo que eu aprendi nesses 54 anos de idade. Olha, buscando um princípio, para dar uma introdução argumentativa no que vou te apresentar, quando você nasce, né? Você nasce de um pai e de uma mãe, de um homem e uma mulher. Você traz consigo uma carga genética, né? Um DNA, né? Os cromossomos, digamos assim, e que você tem as características do seu pai e da sua mãe, não é isso? Muitas vezes você já ouviu de alguém em dizer assim: ah, esse menino ele puxa mais o pai dele, ah, esse menino ele puxa mais a mãe dele. Mas cientificamente você recebeu essa carga genética, né, esse DNA do seu pai e da sua mãe. E o interessante é que você vai também transmitir essa carga genética dos seus pais para o seu filho, né? Para o filho do seu filho e etc. Eu não sei quanto tempo essa carga genética ela pendura, ou seja, ela continua. É aí aonde você vai entender o conteúdo do vídeo. Eu não sei aonde essa árvore genealógica ela vai findar. Eu não sei se é na quarta geração, por exemplo, na minha quarta geração ou na minha quinta geração, que o meu bisneto, sei lá como é que fala, né, a minha 10ª geração, se ainda vai ter o meu DNA. Eu sei que terá um fim, porque tudo que tem começo tem fim. Tudo que tem começo tem fim. E o interessante, um outro exemplo para você entender, você já observou nas religiões, né, principalmente evangélicas, trazer um exemplo aqui de uma igreja bastante conhecida aqui no Brasil, a Igreja Universal. Você já viu que todos os pastores da Igreja Universal, eles são semelhantes nas suas apresentações, nas suas pregações ali no altar, né? Eles são, se você vê um pastor da Igreja Universal e vê um outro, você, pô, os caras falam do mesmo jeito, os caras falam a mesma língua. Você não já viu essa semelhança? Isso chama-se vivência. Isso chama-se convivência, né? Você tem uma carga genética de semelhança, cientificamente falando, e você tem uma carga
digamos assim, de vivência. Você recebe do seu protagonista, daquele que deu início, né, deu início àquele movimento, né, que foi o Edir Macedo. Todos os outros que vieram após ele vão ter uma semelhança, vão ter a mesma pegada. Aí você vai para a Igreja Católica, você vai ver semelhança entre os padres, né, e etc. Você vai para Testemunho de Jeová, você vai para o budismo, você vai ver semelhança entre os adeptos. Bem, na maçonaria é diferente. Nós temos semelhança de um princípio de organização, como funcionou, e nós recebemos uma carga genética de pessoas, de gente. Aí é onde você vai entender o fio da meada. É onde você vai entender o fio da meada. Reza, né, historicamente falando, que nós, os maçons atuais, os maçons especulativos, somos herdeiros dos maçons operativos, né? Nós somos herdeiros dos maçons operativos. Se nós buscarmos, né, sem fanatismo, entender o que seja um maçom operativo, aquele maçom, aquela pessoa que trabalhava nos canteiros de obra, aquelas pessoas que tinham vida comum, aquelas pessoas que dividiam o prato de comida, aquelas pessoas que passavam quase 24 horas vivendo junto, eles tinham uma certa semelhança, não é isso? Eles tinham uma semelhança, ele estava ali, como eu apresentei para vocês a questão do DNA cientificamente e a questão da vivência, né, que é em relação às religiões. Então, esses maçons operativos, eles tinham uma semelhança. Era fácil a identificação de um maçom operativo, aparentemente, ou por convivência e etc. E nós temos um outro período que são os maçons especulativos. Os maçons especulativos é formado de maçons de uma classe alta da burguesia inglesa. É onde entra, de certa forma, uma composição genética de uma outra característica que vai formar o maçom atual. Então você tem dois grupos que divergem de vivência. Um de vivência mais simples, mais humilde, e o outro de vivência mais arrogante, mais prepotente, mais ambiciosa, não confiável, com objetivos, digamos, políticos, com objetivo ambicionário, outros com o que antecede, com o objetivo de construção, com um objetivo de mais horizontalidade, e o outro, que eu vou denominar para você entender melhor, o Y, que são os operativos, e o X, que são os especulativos, com mais intenção de verticalidade, né, institucional, onde cria-se uma instituição com seus anseios, com as suas ambições, com seus desejos. E reza a lenda histórica, diz que houve um mesclar, houve uma união entre esses maçons operativos com esses maçons especulativos. Olha onde nós vamos chegar. Olha, então houve essa união e agora formou-se a nossa gênese, E aí, digamos que a partir do momento dessa união dos maçons especulativos e dos maçons operativos, começou-se uma formação de uma nova geração de maçons. Uma nova geração de maçons. No ato iniciático dessa união, digamos, nessa união, todos os maçons que vieram após essa união, recebe essa carga genética, recebe essa transmissão de áurea catena, recebe essa energia. Então todo o maçom atual hoje, ele é composto do DNA Y e do DNA X, ou seja, ele é potencialmente um maçom operativo e um maçom especulativo. E aí se você está entendendo, você pare agora e se analise. Faça uma análise crítica, desprendido do teu próprio fanatismo, e você vai ver que você, dentro de você, você é latente a horizontalidade da fraternidade e a verticalidade institucional. Você é composto, você é potencialmente arrogante, você é potencialmente prepotente, você é potencialmente presunçoso, você é potencialmente antissocial, você
Ou seja, todas as características, potencialmente ambicioso, você anseia cargos, você ambiciona a vaidade e etc. E também você é aquele maçom fraterno, aquele maçom moroso, aquele maçom que está ali preparado para auxiliar o irmão necessitado. Ou seja, você está vivendo esse conflito de dualidade. Você está vivendo esse conflito de dualidade. Espero que você esteja entendendo e aceitando o que eu estou te falando. Você está ali, ó, potencialmente. Agora, quem vai prevalecer dentro de você? O maçom operativo ou o maçom especulativo? Então você faz uma leitura. Você faz uma leitura da vivência a qual você esteja inserido. Foi o meu caso. Foi o meu caso. Meus irmãos, trago a você uma sinceridade que você não vai ouvir aqui nos canais de YouTube nunca. Depois que eu entendi isso, depois que eu interiorizei isso, depois que eu me analisei, eu tive que aceitar. E essa aceitação não foi fácil. E que eu passarei para vocês a minha experiência. Quando eu fui iniciado na maçonaria institucional, nesse sistema maçônico, como eu estou apresentando para vocês, eu recebi essa transmissão de Áurea Catena, eu recebi essa carga genética do maçom simples, do maçom operativo, e recebi também a carga genética do maçom prepotente, do maçom arrogante, do maçom vaidoso, do maçom ambicioso. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar. Eu também fui assim. Eu fui assim. Quando eu entrei na maçonaria, no sistema maçônico institucional, eu me senti brindado. Eu me senti agora como se eu tivesse num ciclo de pessoas altamente diferente da que antecedia a minha origem. E isso me deu uma certa arrogância. Eu me orgulhava, eu me vaidecia em dizer que era maçom. Eu me orgulhava, meus irmãos, eu me sentia assim diferente de todos os outros homens, de todas as outras pessoas, quando chegava às quinta-feiras, quando eu vestia aquele fardamento, quando eu vestia aquele paletó, parecia que eu estava vestindo a capa do super-homem. Olha, gente, eu não falo isso com felicidade, não, eu até me emociono. Eu me sentia... Eu olhava assim, eu olhava para os meus pares, eu olhava para os meus iguais, eu olhava para os meus vizinhos, eu falava para mim mesmo dentro de mim, poxa, eu sou maçom, mano. Sou maçom, sou diferente, eu faço parte de uma fraternidade milenar. Gente, isso é difícil. É difícil aceitar isso. E não é fácil falar isso para vocês, não. Não é fácil, não. Essa minha aceitação, esse princípio de aceitação e dizer que eu também fui assim, é difícil. É difícil. Você aceitar a sua própria fragilidade, a sua própria arrogância, a sua própria prepotência. Eu também fui assim. Eu também quis ser companheiro, eu também quis ser mestre, eu também queria ser venerável, eu queria participar do alto corpo, eu queria ser igual ao fulano, eu queria chegar. Eu queria. Não vou negar para você, eu também queria. Eu também fui igual a você. Mas não é culpa sua. Não é culpa sua. Não é culpa sua de você ter herdado o DNA dos seus pais e da sua mãe. A culpa está naqueles que transmitiu para você. Então nós recebemos. Agora, quando eu tomei consciência dessa dualidade, aí a culpa passou para mim. Porque eu agora entendi. Eu entendi que eu era composto de duas gêneses. Eu era potencialmente um maçom operativo e um maçom especulativo. A escolha agora é minha. Eu entendi que eu carrego
a genética do meu pai arrogante, do meu pai prepotente, do meu pai que... Exemplo, só exemplo, viu, pessoal? Eu até porque eu perdi meu pai com 4 anos de idade. Eu não sei como é que meu pai vivia com minha mãe, viu? Então, tô dando só um exemplo. Para vocês entenderem, senão você pode aí pegar uma fala minha solta e achar que eu tô falando outra coisa. Entendeu? Então, para você entender, eu recebi do meu pai a carga genética dele, daquele pai prepotente, daquele pai arrogante, daquele pai adúltero, daquele pai que batia na minha mãe, etc, etc, etc. Mas também recebi da minha mãe a lavadeira de roupa, a mulher simples, a mulher voltada para a horizontalidade da família e etc. E aí eu tive que fazer a escolha. Quando eu tomei consciência, quando eu analisei o que era mais essencial para mim, eu fiz a escolha. Não, eu vou ficar na vivência da minha mãe, mais simples, mais morosa, etc. Só um exemplo para vocês entenderem. Assim é na maçonaria, assim é no sistema maçônico de transmissão de áurea catena iniciática. Você recebe essa transmissão e aí você tem a escolha. Você tem a escolha. Você que ainda não é maçom, você precisa assistir esse vídeo. Você precisa assistir esse vídeo para que você, quando entre, você já entre consciente do que você vai receber, do que você vai ser enxertado em você, como você vai nascer, que você vai receber essa energia, essa potencialidade da dualidade dos maçons operativos, dos maçons especulativos, e aí você vai tomar a decisão. Quem você vai deixar ser mais aflorado? O seu demônio ou o seu anjo? E foi num dado momento, meus irmãos, dessa compreensão que eu decidi deixar viver em mim a minha natureza mais humana, mais fraterna, mais horizontal da fraternidade. E para isso, eu tive que sair do sistema. Isso eu não estou dizendo que você saia do sistema, mas foi necessário. Foi necessário, porque era insuportável a luz viver no meio das trevas. Era insuportável, era muita luz para muita escuridão. E quando a maioria prevalece, a minoria será excluída. Então não foi eu que me distanciei do sistema maçônico, foi o próprio sistema maçônico que me distanciou dele. Essa semana, domingo agora, conversando com o irmão disse assim: olha, Jair, você está se distanciando dos irmãos, os irmãos estão se afastando de você. Eu falei: não, meu irmão, de maneira nenhuma, não estou me afastando, eu estou aqui. Eu tenho endereço fixo. É que agora eu permiti a mim mesmo o meu lado da fraternidade dos perdeiros operativos. Eu prefiro viver a fraternidade humana do que a verticalidade da institucionalização, da vaidade, da prepotência e da arrogância. Não foi eu que me distanciei, foi vocês que se distanciaram. Porque ainda hoje eu vivo maçonaria operativa. Só dando um adendo para a conversa que eu tive com o irmão. Então não há distanciamento. Eu sempre gosto de dizer que a instituição maçônica, elas nos separa e a maçonaria nos une. A instituição maçônica nos separa porque ela é composta do DNA X, da arrogância, da prepotência, da vaidade, da verticalidade. Enquanto a maçonaria prevalece o DNA Y da horizontalidade, da fraternidade humana. Mas tudo isso, essa potencialidade está em você, assim como um coqueiro está potencialmente no coco, filosoficamente falando, para você entender. Pegue um coco aí na sua mão, imagine um coco aí na sua mão. Você não vê um coqueiro, mas o coqueiro está potencialmente no coco. Assim, o DNA Y e o DNA X está potencialmente em você. Agora, quem vai prevalecer dentro de você? A quem você vai deixar nascer? Foi assim e foi por isso
que muitos irmãos, tendo essa visão de horizontalidade humana, decidiram criar um sistema maçônico denominado Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Mas olha o que acontece. Mesmo os protagonistas que fundaram essa instituição saíram para dar valor, dar mais vivência ao lado sombrio da força, digamos assim. Né? Para melhor entendimento. Né? Deram vazão à potencialidade do DNA X, da arrogância, da vaidade, dos elogios, né? Daquela coisa, você é o cara, você é o exemplo, eu te amo, é aquela coisa. Que aqui fica mais difícil porque aqui tem mais fraternidade na horizontalidade. Agora, você que está entrando, não esqueça, mesmo nós fora do sistema, mesmo todos os maçons que hoje faz parte da Glumb, fora do sistema institucional, eles são portadores dessa potencialidade do DNA Y e do DNA X. A gente não tem como fugir disso. Infelizmente, eu não sei, aí voltando à minha introdução, eu não sei quantas gerações vai pendurar essa transmissão. Eu, particularmente, quando nós iniciamos nossos primeiros aprendizes, os nossos primeiros companheiros, os nossos primeiros mestres, nós transmitimos essa gênese. Os nossos aprendizes, aquele menino mais simples. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo vivido. Eu iniciei um menino simples, um menino humilde em todo sentido, intelectual, um menino humilde financeiramente, mas a minha carga genética, a nossa carga genética que nós recebemos dos nossos ancestrais, dos maçons operativos, dos maçons especulativos, quando nós iniciamos eles, nós transmitimos essa vaidade, nós transmitimos essa prepotência, nós transmitimos essa arrogância e também transmitimos a simplicidade, transmitimos a fraternidade. Mas olha o que acontece, olha o que aconteceu. Todos esses que nós iniciamos deu vazão ao DNA X, da arrogância, da prepotência, da vaidade, do super-homem e etc. E muitas vezes eu digo para você, não é culpa sua. Não é culpa sua. Culpa sua agora que você está sabendo que você é portador dessa potencialidade. Assim como é culpa minha se eu voltar para esse sistema, se eu voltar a viver o maçom arrogante, o maçom prepotente, o maçom vaidoso, o maçom que queria aparecer, o maçom que queria transmutar, de certa forma, o transmutável. Aí é culpa sua, até onde você não sabia, porque não existe pecado, o que existe são escolhas, e escolhas levam a consequências. Então, meus irmãos, eu espero que você possa ter entendido o DNA do maçom, e que você possa potencializar o maçom operativo, o maçom mais fraterno, o maçom mais horizontal. Mas não se sinta constrangido, não se sinta assim agora apavoroso, seria essa palavra, se eu errei, perdão. Não se sinta tenebrosos, não, porque isso é natural. Eu também passei por isso, eu também fui arrogante, eu também fui prepotente, eu também fui vaidoso, eu também me orgulhei de ser maçom, eu também bati no peito, eu sou maçom, eu também passei por isso, porque eu recebi assim. E assim eu transmiti para muitos que eu já iniciei. Mas é o que nós estamos trabalhando na Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, para que a gente possa aí anular essa cadeia genética. Agora eu não sei por quanto tempo vai ainda pendurar até nós vivermos uma maçonaria mais fraterna, mais horizontal. E até na Glumb, infelizmente, você vai encontrar maçons arrogantes, maçons prepotentes, porque eles receberam assim como eu recebi. Espero que você entenda o que eu falei. Te amo sem te conhecer.